Fala, jovem, seguinte, nesse vídeo eu vou estar te passando, né, toda a experiência que eu tive tomando o Venvance, beleza? E no final desse vídeo eu vou estar te explicando, né, dando dicas para vocês sobre produtividade, porque às vezes, pessoal, quando eu comecei na internet, eu ficava olhando essas plaquinhas que estão atrás aqui de mim e, cara, eu ficava me perguntando, cara, o que ele faz no dia a dia dele para ele ser produtivo, né? Porque às vezes o foco, a produtividade, né, é tipo muito complicado mesmo, né, pessoal? Você pegar algo, fazer algum trabalho bem feito, focar e ele ficar perfeito. E eu vou estar te explicando a minha experiência desse remédio Venvance, né, pessoal? Então fica até o final desse vídeo para pegar as dicas e ver a experiência, porque às vezes você não conhece esse remédio ou você, tipo, já ouviu falar, mas não sabe como fazer, como tomar, essas coisas assim. E eu vou estar te passando toda a experiência que eu tive ao longo desse período que eu venho tomando, fechou? Então fica até o final desse vídeo, vamos lá. Já deixa o seu like e se inscreve no canal, hein? Primeiramente, pessoal, o que é o Venvance? O Venvance ele é simplesmente um remédio que serve para transtorno de déficit de atenção, TDAH, pessoas que não conseguem estar focando no trabalho, nos estudos, seja qualquer coisa. Temos também a Ritalina, né? Só que a Ritalina também eu acho que precisa de descrição do médico e tudo mais, receita, né? Só que eu, quando eu comecei a tomar esse Venvance, pessoal, não fui no médico, não fui em psiquiatra, não fui nada. Porque na minha cabeça eu nunca tive déficit de atenção, essas coisas. Eu tive assim muito quando eu estudava, não prestava atenção, não tinha foco pra nada. Mas no começo aqui da internet, quando eu comecei, eu não tomava nada, nem cafeína, nem Ritalina pra estar trabalhando aqui. Muitas pessoas que fazem concurso público, né, tomam esses remédios pra focar, pra passar, porque ele te dá muita inteligência, muita mesmo. Ele te deixa muito focado, ele te deixa ligadão no 12, não te dá sono, entendeu? Então ele é um remédio perfeito. Em mim, ó o português. Eu usei, né, essa é a experiência que eu vou estar passando aqui pra vocês, o que me causou, o que eu fiz com ele. Tem pessoas que usam esse remédio, pessoal, pra ir pra rolê, pra ficar acordado, usa como droga, essas coisas assim, coisa de Zé Ruela, certo? Então, o Venvance, ele é pra transtorno, essas coisas de déficit de atenção, TDAH, e é isso, beleza? Como é que eu, Victor, como é que eu, jovem rico, conheci esse remédio? Um amigo meu me deu, eu tomei, só que de vez de eu ficar acordado, não, eu fui trabalhar. Pessoal, eu sentei na mesa do computador, tive várias ideias, vários insights. Igual mesmo aquele filme Sem Limites, se você não assistiu aquele filme, eu recomendo, tá no segundo melhor filme pra mim, entendeu? É uma pílula que aquele cara lá toma, né, aquele ator lá que eu esqueci o nome. Ele toma aquela pílula, ele fica muito inteligente, consegue ajeitar a vida dele, consegue fazer muito dinheiro. Combinado com uma onda de motivação sem precedentes, me fizeram terminar o livro em 4 dias. Um comprimido por dia, e o que eu podia fazer nesse dia não tinha limites. Pra mim o Venvance é tipo isso, pessoal. Eu tomo ele, consigo fazer muito dinheiro, consigo ter foco, consigo fazer o que eu quero. Você se sente o Superman, entendeu? E aí, eu tomei ele, né? Aí depois eu fiquei pedindo pra ele e tal. Só que aí, eu resolvi ir num psiquiatra, né? Porque, pô, o remédio precisa de laudo. E eu vou te explicar até o final desse vídeo o motivo porque ele precisa disso, né? Precisa de receita médica pra tomar ele. Vamos lá, calma aí. Aí eu fui no psiquiatra, falei, cara, eu quero tomar. Tá me dando esse preju aqui e eu quero ajeitar. Ele me passou a dosagem certa, eu tô tomando e tá dando tudo certo. Então eu peço pra vocês procurar um psiquiatra se você quiser tomar, entendeu? Não vai nessa onda de tomar sozinho não. Porque agora eu vou falar da minha experiência, vou falar do prejuízo que me deu quando eu tava tomando sem ir no psiquiatra. Pessoal, é o seguinte, você se sente Superman, eu me sinto Superman, faço o que eu quero na hora que eu quero. Cara, desgrama, você é muito bom, ele te dá energia. Aqui dá vários pensamentos bons, positivos, você consegue fazer tudo com excelência, consegue fazer dinheiro, só que eu tomo ele para fazer dinheiro, pessoal. Tomo ele para sentar na mesa do computador, ficar e movimentar meus infoprodutos, minhas empresas de tráfego pago, essas coisas e tudo mais, fechou? Agora, o prejuízo que esse Venvance me causou, pessoal. Quando você para de tomar ele, eu tava tomando uma dosagem muito alta, e aí, se vinha alguma notícia ruim, alguma coisa assim de errado que acontece na sua vida, por exemplo, você bater seu carro, essas coisas assim, ele vai decair os seus níveis tudinho e você pode estar te causando depressão. Essa foi a minha experiência. Quase que eu fiquei de cama depressivo mesmo, pessoal. E aí, porque ele abaixa os níveis, né, os níveis neurais, sei lá, da cabeça, entendeu? E aí te deixa todo zoado, cara, todo zoado mesmo nos pensamentos e tudo mais. Eu separei algumas coisinhas aqui pra estar falando pra vocês, prejuízo que me causou, minha experiência foi essa, foi excelente, mas temos que tomar cuidado pra estar tomando ele, entendeu? Eu particularmente, antes do Venvance e depois, tô fazendo muito mais dinheiro, graças a Deus, sem se aparecer também, tudo bonito, pessoal, tudo aos conformes. Trabalho na internet faz 5 anos, já fiz um vídeo aqui de produtividade aqui dentro desse canal, mas eu nunca tomei nada, Ritalina, cafeína, quando eu comecei, foi na raça mesmo. O ódio, a raiva, ela te deixa, tipo,
focado também. Foi o que eu comecei lá dentro de 2020 e deu tudo certo até agora, né? Então é isso. Pra você que quer tomar o Venvance pra ficar acordado e não fazer dinheiro, eu não recomendo, entendeu? Se você tem TDAH pra estudar essas coisas, cara, pode tomar que é certo, beleza? Ele faz efeito extraordinário. Agora vamos lá para os 5 hacks, né? 5 dicas que eu vou estar falando para vocês aqui sobre o meu dia a dia, sobre o que eu faço para ser mais produtivo, sobre o que eu faço para fazer dinheiro aqui na internet, que eu acho isso muito importante para vocês descobrir também. Porque, por exemplo, eu vou falar por mim. Quando eu comecei na internet, cara, meu sonho era descobrir como é que era a produtividade daqueles caras, o que eles faziam, será que eles eram um alienígena que consegue fazer muito dinheiro? Pessoal, fica aqui que eu vou estar passando aqui praticamente o meu dia a dia para vocês, fechou? Então vamos lá para o hack número 1. O hack número 1, pessoal, é um hack muito simples, muito importante, eu creio eu que todos vocês praticamente usam, que é colocar todas as suas tarefas, organizar todo o seu dia no alarme do seu celular. Pessoal, isso é excelente, entendeu? Excelente, excelente, porque quando você tenta procrastinar, tá lá o horário, começa a pintar aquele barulho chato, e aí, particularmente, eu já vou pro computador e começo a trabalhar, se tem que ir pra academia, horário ligado, já vou, treino, entendeu? Então, esse é o hack número 1, você anotar todo o seu dia a dia aqui no seu celular, no alarme, para quando tiver alguma tarefa do seu dia a dia, ele apitar, você correr e executar aquela tarefa. Isso é o que o jovem usa. Fechou? Agora vamos para o hack número 2. Pessoal, o hack número 2 aqui que eu vou estar falando para vocês é mais pela parte do biohacking, né? Biohacking é o quê? O seu organismo ele tem que estar perfeito para as coisas funcionarem, exatamente. Então, cara, se você não treina, treina. Se você não tem academia, vai correr, entendeu? Alimentação, se alimente muito, muito bem, sem muita gordura, come muita proteína, entendeu? E durma, cara, durma. Dormir é o canal, filho, é o canal da produtividade mesmo. Como eu trabalho com internet, a maioria dos dias eu passo a madrugada toda acordado, mas depois eu tiro um dia somente para dormir, somente para descansar, somente para me ficar tranquilo, entendeu? Então, essa é praticamente a minha rotina. Eu treino e tal, e aí eu tiro um dia só para dormir, só para ficar tranquilo, entendeu? Porque como eu tomo Venvance, eu fico muito agitado, então fico umas 15 horas trabalhando focado. 15 horas, pessoal, 15 horas. Eu não vou falar qual miligrama que eu tô tomando Venvance aqui não, hein? Então, você se alimentar bem, comer muitos vegetais, proteína, essas coisas, vai estar te ajudando, entendeu? Parar de tomar refrigerante ajuda demais, porque quem toma muito refrigerante abaixa os níveis de serotonina do cérebro e fica uma merda, entendeu? Você fica zoado, até dá celulite, não sei que é amanhã. Então, para de tomar refrigerante. Então, esse é o segundo hack, vamos para o terceiro. Uma dica bastante importante que eu vou falar para vocês agora, que é o terceiro, é você anotar num caderno, com papel e caneta, o que você tem que fazer no seu dia a dia. Cada dia é único, nada de planejar a semana toda. Chegou segunda-feira, tu senta e coloca. É assim que eu faço, entendeu? Ou seja, por exemplo, deu segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, eu acordo, anoto o que eu tenho que fazer hoje. Tem que fazer isso, tem que subir campanha ali, tem que fazer essas coisas. Então, eu anoto o que eu tenho que fazer e eu sempre começo pelo mais fácil. Esses youtubers aí ficam falando que tem que ter ambiente bonitinho, tem que acordar cedo, essas coisas. Pessoal, qualquer horário do seu dia, você acordou, o que eu tenho para resolver aqui? Deixa eu anotar no papel e na caneta. Isso ajuda muito. É desse jeito que o jovem rico faz, né? Antigamente, eu mudei muita coisa da minha rotina, né, pessoal? Mas hoje em dia, tá sendo dessa forma que eu tô fazendo. Eu acordo, por exemplo, digamos, 2 horas da tarde. Eu acordo, o que eu tenho que fazer? Anoto, escrevo, não anoto muita coisa e eu sempre começo pela tarefa mais fácil, eu não começo pela tarefa mais difícil. Então, isso vai estar te ajudando bastante. Vamos ir para a quarta dica e marcha. Uma dica bastante importante, que é a quarta dica aqui também, pessoal, é o quê? É você procurar coisas para compromissos para você fazer durante o seu dia, entendeu? Durante o seu dia. Por exemplo, você tem que acordar cedo, só que você dormiu tarde. Eu faço o seguinte, eu marco uma ligação para as 8 horas da manhã, para obrigar eu a acordar. Você está procrastinando no seu dia, mas se você marcou uma ligação, algum compromisso, alguma reunião, 4 horas da tarde, aí você vem pro computador fazer essa reunião e aí você automaticamente já volta pro foco, porque você saiu da sua zona de conforto e entrou no ambiente de trabalho. Então isso ajuda bastante entendeu? Então é isso, pessoal. E a quinta dica, né, é o quê? Pessoal, desde pequeno, quando eu comecei no marketing digital, desde os meus 16 anos, eu sempre tive um motivo muito forte para estar começando, que é fazer dinheiro, ajudar meus pais, ser bem sucedido, sair da Matrix, sair da alienação. Nunca sonhei em ser CLT, essas coisas, ganhar pouco. Isso, eu era novo, né? Então, você ter um motivo forte para você estar executando suas tarefas com perfeição é bastante importante. E toda noite, quando eu vou dormir, eu faço uma reflexão do que eu quero conquistar e aonde eu quero chegar, entendeu? Aquela frase clichê. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve, entendeu?
Então, é isso, as dicas aí. Eu sempre me perguntei mesmo, pessoal. Sempre me perguntei o que os caras grandes faziam assim, pra conseguir as placas, pra conseguir dinheiro com infoproduto, com essas coisas, a produtividade deles. E hoje em dia, eu vivo disso, eu vivo isso 100%, pessoal. Então, eu acho que vocês vão estar gostando também, né, de estar sabendo. Então, se você gostou, deixe seu like aqui, né, se inscreva no canal. Foi mais um vídeo contando a minha experiência também desse remédio, porque muitas pessoas têm dúvidas. Então, é isso, né, pessoal? Falou, é nóis!